cada família, em cada lar, Senhor Jesus, uma nova restituição, uma bênção, chegando em cada família, em cada lar, e que o melhor de Deus, você venha colher nesta semana, seja uma semana próspera, uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos já podem sentar, amém? Glória a Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém? Tem gente cheia da unção, da graça, do favor de Deus? Aleluias. Glórias a Deus. Deus é muito bom, maravilhoso. Quantos estão alegres, está na presença do Senhor? Aleluias. Eu quero orar mais um pouco com os irmãos, antes de nós começarmos a palavra. Eu quero que você feche seus olhos, curve sua fronte. Você que está em casa, aquieta teu coração, tua alma, para receber a palavra do Senhor, amém? Pai eterno, Pai de amor, nessa noite nós engrandecemos o teu santo nome e te bendizemos e te adoramos, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Pai, obrigado pela tua presença em cada um de nós, obrigado pela tua presença sobre nós, pelo teu Espírito, Senhor, que se faz presente em nós, que se faz presente sobre nós nessa noite, e que o Senhor, Pai, através da palavra ou durante a palavra, que o Senhor abra o céu sobre nós, traga revelação ao nosso espírito, Pai, para que as mentiras, os sofismas, os paradigmas que o inimigo criou dentro de nós, as opiniões erradas, ó Pai, possam cair por terra nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. E a tua verdade, nós declaramos que ela vai prevalecer sobre cada um de nós, sobre essa igreja, sobre a sua casa, sobre a sua vida, seu casamento, a vida dos seus filhos, em o nome do Senhor Jesus. E a palavra ministrada, ela vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor a designou, em o nome do Senhor Jesus. Que toda inquietação da alma, que toda inquietação da mente cesse agora, em o nome de Jesus, e que você possa ser abençoadíssimo e sair daqui mais abençoado do que você já entrou, em o nome do Senhor Jesus. Quando diga amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7. Enquanto você vai abrindo, eu quero convidar os irmãos que estão em casa também a abrir a sua Bíblia, preparar a sua ceia, o pão, o suco de uva, porque depois, no final dessa palavra, nós vamos ter a nossa ceia, nós vamos cear com o Senhor, amém? Enquanto você vai abrindo aí em 2 Reis, capítulo 7, para você entender todo o contexto do que nós vamos ser ministrados, eu quero só resumir 2 Reis, capítulo 6, porque é um momento em que Samaria estava passando muito delicado. Naquele momento lá, no 2 Reis, capítulo 6, é um momento em que os sírios começaram a sitiar a cidade de Samaria, sitiar, a cercar totalmente, e não podia sair e nem entrar ninguém, não podia plantar e nem colher, porque você não podia sair da cidade, dos muros da cidade, para plantar e nem para colher. E ali houve o que? Houve muita crise em Samaria. Chegou ao ponto lá de pessoas começarem a comer pessoas, o canibalismo, porque havia fome. E nós vamos entender o contexto todo dessa mensagem, porque o rei, ele viu toda aquela situação acontecendo na cidade de Samaria, e ele ficou totalmente perdido. Ele não conseguia ver a mão de Deus para ajudar e para trazer livramento para a cidade. E com isso ele começou a culpar o profeta Eliseu pelo problema dos assassinatos. Era um matando o outro, era um fazendo a última refeição, já pensando no outro que ia morrer, para poder comer a carne do outro, para não morrer de fome. Era uma loucura. E aqui em 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso 1, olha o que a Bíblia diz para nós.
Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu. Ele disse: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E ali havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos vender, e se eles nos pouparem, viveremos; se eles nos matarem, morreremos. Qual era o lema daqueles 4 leprosos? Tem uma frase muito antiga que diz: se ficar, bicho, e se correr, bicho. Eles não tinham outra opção. Qual era o diagnóstico aqui? Eles eram 4 pessoas que já estavam condenados à morte, porque a lepra naquela época era uma doença já que condenava a pessoa à morte, não tinha cura. A lepra trazia muitas outras coisas que nós vamos ver aqui ao longo dessa ministração, mas aqui havia na vida deles um diagnóstico do que? Se nós ficarmos, está todo mundo morrendo de fome, um esperando o outro morrer para comer, porque não tem o que comer. E se nós formos até lá, pode ser que há uma possibilidade de nós nos rendermos a eles e eles ainda nos dar comida para comer. Então havia um diagnóstico de morte. Diga comigo assim: diagnóstico de morte. E a palavra continua dizendo: ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Ou seja, não havia ninguém no acampamento. Mas por que eles chegaram até o acampamento? Porque eles não ficaram parados. Eles tomaram uma decisão. Às vezes a decisão de não fazer nada mediante uma situação já é uma decisão. E no mediante daquela situação, se ficar, o bicho pega, ou se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for até lá, pode ser que morre também. Eles tomaram a decisão de ir. Qual era o lema deles? Ou nós vamos viver coisa sobrenatural no Senhor, ou nós vamos ficar aqui para ver a morte chegando. E é o lema de muita gente hoje: ou nós vamos ficar aqui vendo gente morrer, ou nós vamos se mover para ver o sobrenatural de Deus acontecendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. E eles continuaram aqui: pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Ou seja, Deus confundiu a cabeça do inimigo. Fala para quem está do seu lado assim: nesses dias Deus vai confundir a cabeça dos seus inimigos. Olha que interessante, a palavra do Senhor diz que o Senhor tinha feito eles ouvirem o que? Um ruído de um grande exército. E eles falaram: não, agora lá, Samaria agora fez aliança com os reis dos hititas, de Egito, agora vão vir todos, olha o barulho dos carros, cavalos e cavaleiros, olha os homens de guerra, agora vão vir nos atacar. O que eles fizeram? Olha o que a Bíblia diz: então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram numa outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Fala para quem está do seu lado assim: quando você vence o medo, o extraordinário acontece. Fala de novo: quando você vence o medo, o extraordinário acontece. Então, continuando a palavra, disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Olha só os leprosos: este é um dia de boas. Ele disse: olha, nós se ficarmos com isso tudo, nós não estamos agindo certo. Por quê? Porque agora é a hora da gente anunciar aos outros aquilo que nós recebemos, para que eles também recebam aquilo que nós estamos recebendo. Olha como eles continuam aqui:
Esse é um dia de boas notícias, não podemos ficar calados. Fala para quem está do seu lado assim: você não pode mais ficar calado, que as boas novas chegou. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E esse é o momento que, quando eles começam a experimentar coisas maiores, eles ficam atônicos, desesperados. Eles querem ir lá e levar as boas novas. Olha, nosso inimigo fugiu, agora nós vamos pegar os despojos. Tem muita coisa disponível aqui, roupa, barraca, tem comida. E o mais interessante, deixaram comida quentinha. Eles abandonaram tudo. Tinha uma churrasqueira com um pedacinho de picanha lá, tinha umas costelas na brasa. Eles pegaram, abandonaram tudo. Olha para quem está do seu ladinho aí, você vai viver o sobrenatural de Deus. Então foram chamar as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento do arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Ou seja, a esperança no Senhor. Fala para quem está do seu lado assim: a esperança no Senhor. Sabe, há coisas de Deus disponível para você desfrutar. Tempos atrás eu liberei uma palavra para um irmão. Eu falei assim: Deus manda te dizer que as promessas que Ele tem para você está próximo para acontecer. Aí a pessoa que estava do lado dele falou assim: não, pastor, não, ainda não, ele não pode morrer. Eu falei: como assim não? Se as promessas acontecerem, ele vai morrer. Eu falei: não, minha irmã, a palavra do Senhor diz que nós desfrutaremos por muitos e muitos anos da promessa do Senhor. Fala para quem está do seu lado assim: a esperança no Senhor. E você vai desfrutar disso em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Voltando ao texto aqui, diz assim: as sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse a seus conselheiros: eu lhe explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, então pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 cavalos do que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Ou seja, eles podem ir à frente para ver o que aconteceu. E se morrer, se ficar, eles vão morrer do mesmo jeito. Se ficar aqui, vão morrer. Se eles forem até lá e morrer, é o mesmo destino, ele quis dizer. Olha que interessante. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de cavalos com seus cavaleiros, e o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas, armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. E os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o céu se abrisse, as comportas dos céus se abrissem, será que isso poderia acontecer? E o homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu. Por isso o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Diga para quem está do seu lado assim: vai acontecer exatamente o que Deus falou para você. Tem esperança para você. Diga de novo, fala: há esperança no Senhor. Para a sua casa, para o seu ministério, para o seu trabalho, para as suas finanças, para a sua saúde, para o seu emocional, para o seu casamento, para a vida dos teus filhos.
a esperança do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Sabe, eu dei um título para essa mensagem: a esperança, onde o diagnóstico é morte. Quando nós falamos de diagnóstico, nós estamos falando de passado, presente e futuro. Qual era o diagnóstico que o texto nos fala daqueles leprosos que estavam lá à porta? Era o que? Os médicos já tinham dito que eles estavam doentes, e a doença já tinha condenado eles à morte. Agora não só a doença condenou eles à morte, agora há também fome, condenando todos e matando, inclusive homens, mulheres e crianças. E olha que interessante, eles viviam que no meio de uma crise. Fala para quem está do seu lado, fala: você está vivendo no meio de uma crise? Porque a crise, ela traz um diagnóstico do que? De morte, de desesperança, de sem perspectiva, de sem sonhos. Sabe, quando a crise vem, nós ficamos totalmente descrédito ou desacreditando do que Jesus disse na segunda parte de João capítulo 10, verso 10. Ele diz que eu vim para que todos tenham e vida em... Quando nós estamos em crise, essa palavra ela foge ao nosso coração. Essa palavra ela dificilmente aparece nesse momento. Quando nós estamos em crise, qual é a primeira coisa que aparece? Alô? É o medo. Tem alguém comigo aí? Quando a crise vem, o que aparece é sempre o medo. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho no nosso país, sim ou não? Um tempo do quê? De incerteza. E eu não posso falar o nome real do que está acontecendo, porque senão vão cortar nossa transmissão. Então nós estamos vivendo aqui, vocês dão risada, mas já sofri muito com isso, esquecer e falar. O YouTube já está ali no seu computador lá, já está certinho, que se falar a palavra, entendeu? Eu não posso cair nessa tentação, ele corta a nossa transmissão. Então nós estamos vivendo uma crise devido a um bichinho 19. Alguém conhece o bichinho 19? E ele veio para fazer o quê? Ele veio para destruir muitas áreas do que está acontecendo hoje das nossas vidas, e não da nossa vida somente, mas da sociedade, como por exemplo a economia. Olha que interessante, um quilo de farinha lá era caríssimo, e aí o profeta Eliseu fala: amanhã esta hora, rei, vai estar uma moeda de prata, baratíssimo. E aí o homem que estava lá ao lado do rei, que era o apoiador do braço do rei, lá o braço direito do rei, ele fala o que? Nem que as comportas dos céus se abram sobre nós, isso não pode acontecer. O que nós estamos vivendo hoje? Quando você está pagando 1 quilo de carne? Alô? Mas isso vai mudar. Escuta o que eu estou dizendo para você: os preços vão começar a cair em nome de Jesus, porque Deus vai intervir. Essa palavra aqui é um despertamento para a nossa vida sobre as coisas que Deus quer fazer. É um despertamento, uma ativação dentro de nós para a grandeza que Deus vai manifestar sobre nós, através de nós. Sabe, Deus quer nos usar como instrumentos. Deus quer nos usar para fazer algo maravilhoso na terra que nem na sua palavra foi escrito ainda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem. É aquilo que Deus tem para aquele que os ama. Quantos aqui amam o Senhor? Diga aleluia. Mas essa crise, ela afetou muitas coisas. Ela afetou a economia do país, afetou as relações sociais entre as pessoas que se distanciaram. Ela afetou também a saúde das pessoas, sim ou não? Muita gente doente. Afetou também o nosso governo, sim ou não? Tem hora que a gente não entende. Nós estamos orando por isso, para que haja unidade, para que o nosso país venha a ser e exatamente venha acontecer o que tem profetizado sobre o nosso país, que o nosso país será um país potente nesse mundo aqui que nós vivemos. E também afetou as igrejas, sim ou não? Essas cadeiras eram para estar todas cheias. Cadê o povo? Mas o livro de 2 Reis, nós nos deparamos com uma história muito parecida, ou até um pouquinho pior.
Ele fala sobre a calamidade, a miséria que Samaria ali estava vivendo, e que vai nos ensinar muito a superar as dificuldades que nós enfrentamos hoje. Fala para quem está do seu lado assim: você vai sair daqui hoje diferente, muito mais abençoado do que você entrou, em nome do Senhor Jesus. O que a cidade de Samaria estava vivendo? Ela estava presa. Presa no quê? Vivendo uma quarentena já mais de não sei quantos dias. E hoje o que fala sobre nós? Que nós ainda estamos em quarentena, apesar de que nós estamos já 1 ano e meio para mais, né, vivendo esse momento que vai se acabar em nome do Senhor Jesus. E eu creio nisso. E Samaria estava lá com muitos problemas, a tal ponto, se você continuar lendo 2 Reis capítulo 7, versos 28 e 29, houve um conflito entre 2 mulheres, 2 mães, porque elas combinaram: ó, vamos fazer assim, primeiro mata o seu filho, nós comemos, amanhã, hora que a carne dele acabar, a gente mata o meu filho e nós comemos. Aí o que aconteceu? A mulher foi lá e matou com muita dor no coração o filho dela, e elas comeram. Quando foi matar da outra, o que aconteceu? A outra se compadeceu e falou: não, o meu não. E aí isso começou a vir aonde? Começou a chegar no rei, pessoas matando pessoas. E o rei ficou o quê? Ele ficou muito triste com relação a isso, porque isso começou a afetar ele. O rei caiu no pessimismo. Lembra, os 4 leprosos chegaram para ele e falaram assim: olha, avisa o rei que o exército inimigo foi embora, está tudo lá para nós, tem comida à vontade. O rei foi dormir com essa mensagem, não ficou alegre. E aí quando ele acorda e fala: não, eles estão tramando contra nós, tem algo de errado nisso. Ele mesmo não acreditou, vendo o socorro de Deus sobre a vida dele. Fala para quem está do seu lado assim: há socorro de Deus chegando sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E aquilo fez o quê? Fez o rei cair no pessimismo. Quantos crentes, por meio dessa crise do bichinho 19, não viraram pessimista? Ah, eu ir para o culto, vai que eu pego o bichinho 19. Mas filho, bichinho 19 está nós estávamos num dilema. Se eu ficar, o bichinho 19 pode me pegar. Se eu for, o bichinho 19 pode me pegar. Então é melhor eu fazer o quê? Ficar e ver o bichinho chegando? Ou ir e ver o livramento de Deus? Mas diante dessa situação de medo e miséria, os leprosos nos revelam coisas poderosíssimas da parte de Deus, segredo que mudaram a história da vida deles. Fala para quem está ao seu lado assim: hoje a sua história vai mudar. Aleluias, aleluias. Primeira coisa que aqueles leprosos fizeram, primeiro segredo que a vida deles foi mudada, foi que tiveram coragem para vencer as limitações e os medos. Fala comigo: coragem para eu vencer as minhas limitações e os meus medos. Qual era o lema deles? Se ficarmos, se for, pode ser que cheguemos lá, eles nos segurem como escravos e nós pelo menos temos comida para comer. Sim ou não? Mas em outras palavras, se ficarmos, o bicho pega, e se corremos, pode ser que sim, pode ser que não. E aí foi o que eles fizeram: criaram coragem. Ou seja, eles foram corajosos. Fala para quem está do seu lado assim: a coragem do Senhor vai ser introduzida em seu espírito, em nome de Jesus. Sabe qual era a situação daqueles leprosos? Eles estavam doentes. Leprosos não era um apelido, era uma doença. Eles estavam fracos, estavam debilitados. O que me deixa mais intrigado é que no meio daquela cidade onde tinha muitas, milhares de pessoas, Deus escolheu 4 condenados à morte para mudar a história de toda aquela cidade. 4 Zé Ninguém, que já estava lá com estigma,
Porque não sei se você sabe, mas naquela época o leproso, ele era obrigado a andar com uma capa preta e um sininho pendurado do ladinho do corpo, porque aonde ele andava, o sininho balançava e as pessoas olhassem o sininho balançando, e a capa preta, todo mundo se afastava, todos eles ali olhavam para eles com preconceito, porque não podia tocar, a doença era contagiosa. E quando dava comida para eles, sabe como é que os leprosos eles eram alimentados? Eles jogavam as comidas por de cima do muro para cair para o lado de fora, porque eles não podiam ficar dentro da cidade. E olha que interessante, essa era a situação deles. Eles já estavam condenados à morte, eles já eram ali, como é que eu vou dizer, já tinham um sentimento de culpa, que não podia estar no meio das pessoas, não podia abraçar ninguém, eles tinham um estigma já neles. Ou seja, a morte já estava dentro deles. Era uma questão de tempo, de dias, dela vir e consumir eles de verdade. E essa era a posição deles. Mas apesar dessa situação, eles não olharam para dentro, eles olharam para cima. Fale para quem está falando assim, para de olhar para dentro, olhe para o alto. Porque quando eles olharam para o alto, eles ficaram confiantes na graça de Deus, para que desse livramento e vitória a eles. Sabe, a hora que eles olharam, eles viram o que? O livramento e a vitória. Sabe, nós precisamos entender que é preciso sempre nos mostrar forte, não importa a situação. Você tem que ser esperançoso em todo tempo, em toda adversidade. Como Provérbios, se você quiser abrir comigo e acompanhar, Provérbios capítulo 24, verso 10. Olha o que a Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pouco será a tua força. Em outra versão, que é a Nova Versão Transformadora, diz assim: se você vacilar no momento da dificuldade, sua força será pequena. E continuando, verso 11: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquilo que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, filho meu, porque é bom, o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será a tua alma, o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá o galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. No momento de crise, de angústia, eles se mostraram como? Alô? Fortes ou fracos? Sabe, no momento de decisão, nós precisamos, alguém tem que se levantar para fazer alguma coisa. Quando essa pandemia começou, eu virei para minha filha e falei assim: filha, papai vai trabalhar. Papai, mas a doença está aí. Eu falei: filha, alguém tem que se levantar, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer tentando. E não morri, estou aqui. Fala para quem está só assim: glória a Deus. E a mesma coisa, Salomão está dizendo que se você se fizer forte naquele momento, se mostrar forte no momento da angústia, grande é a tua força para superá-la. Mas se você se mostrar fraco na hora da tua angústia, pouca é a sua força para você superar a sua angústia, os seus medos. Mas se você superar ali, se mostrar forte, haverá galardão para ti. Fala para quem está só assim: há galardão para você. E a Bíblia nos ensina que os leprosos não caíram no laço do pessimismo, do derrotismo, da autocomiseração e tampouco da murmuração. Sabe, tem muito crente, está lá vivendo o pessimismo, já tomou a decisão. É igual Jesus, quando estava lá nas mãos daquele homem, que era o governador da cidade. E ele falou assim: olha, eu lavo as minhas, porque eu não tenho nada contra ele. Entrego a vocês, entregou Jesus aos sacerdotes. E ali eles levaram para a crucificação. Mas naquele momento, aquele homem lavou as mãos. Ele disse o que? Já tomei minha decisão. A decisão de não fazer nada já é uma decisão. A decisão de não se mover para que a situação que você está passando melhore, que você seja vitorioso. Se você ficar sem fazer nada, você já definiu a sua decisão. Aqueles homens falaram: olha, se nós ficarmos, vamos morrer de fome.
Nós temos que fazer alguma coisa. No meio de um problema, nós temos que se levantar em Deus e fazermos alguma coisa. Hoje tem muitas igrejas nessa cidade que se fecharam, sim ou não? Tem muitos irmãos preciosos que Deus os ama, que são preciosos para o Senhor, perdidos aí fora, e nós como igreja estamos fazendo o quê? Alô? Alguém tem que se levantar, alguém tem que ser a voz, alguém tem que levar as boas novas para eles. Qual é a boa nova? Há esperança no Senhor, mesmo que tudo seja incerto. O Senhor é nossa força, o nosso refúgio, nosso livramento, a nossa vitória. Alguém tem que se levantar. Pastor, eu estou doente, como vou falar para outro doente que há esperança? Se eu ainda estou doente, então aqueles leprosos, eles eram leprosos, estavam doentes, eles se levantaram doente, condenado à morte, com uma doença, condenado à morte, para levar as boas novas àqueles que estavam doentes. Deixa eu contar para você uma historinha aqui. Acredito eu que eu não contei ainda, mas se eu contei, você ouve de novo e não tem problema, você tem paciência comigo. Tinha um pastor cuja esposa, na Videira, eu não lembro qual é a cidade, estava com câncer. E ela estava internada fazendo tratamento de câncer. E os médicos já tinham desenganado, nós estávamos todos orando pela recuperação dela. E ela já estava mais de 30 dias ali, internada, com câncer. E a igreja, o marido continuou, a igreja continuou, o ministério continuou, e de repente marcaram o encontro com Deus. E ela chegou para o marido e falou assim: não convide ninguém para esse encontro, que eu vou convidar as pessoas que estão aqui no hospital, e eu vou levar as pessoas, não vou fazer encontro só no hospital. Ele falou: estou contigo. Ela começou a convidar médicos, enfermeiros, doentes, os parentes dos doentes que estavam ali visitando ou que estavam cuidando, doente ao lado. Eu sei que naquele encontro com Deus ela levou 150 pessoas para participar do encontro só do hospital onde ela estava internada. E eu e você temos tempo, saúde e somos muito mais abençoados. O que nós estamos esperando? Sabe, há muita coisa boa de Deus que foi plantada e investida em você. Tem muita habilidade que Deus te deu. Tem muita coisa boa que Deus está investindo mais em você, porque Ele acredita em você. Cadê aqueles que estão sendo levantados nessa geração para levar as boas novas aos que estão quebrantados, que estão em luto? Porque tem muita gente de luto precisando de uma palavra de consolo, um abraço, sentir o amor do Senhor carregando no colo. Cadê aqueles? Era esse o clamor do Senhor naquela cidade de Samaria. E Deus encontra 4 pessoas totalmente improváveis. Eu, quando li aquilo, comecei a ficar envergonhado. Eu falei: Senhor, que nesses dias o Senhor não encontre leprosos, mas o Senhor encontre o meu coração para levar as boas novas àqueles que estão precisando. Sabe, tem muita gente precisando de um consolo. Milhares de famílias estão desmanteladas, desestruturadas, faltando pedaço. Tem muita gente que não sabe para onde caminhar mais, estão perdidos. Cadê aqueles que são a voz do Senhor nessa geração, para levar a palavra de consolo e de esperança àqueles que estão precisando? Nós estamos no meio de uma crise, e nós vemos aqui 4 leprosos no meio de uma crise, mas no meio da crise eles se mostram como? Cheios de coragem. Sabe qual foi a postura deles? Ousadia. Já que eu estou condenado à morte mesmo, eu não sei se vou morrer, o Deus pode me curar, mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer tentando. Sabe, essa foi minha resposta para minha filha naqueles dias. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer tentando. E essa é a minha resposta nesses dias para o Senhor. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer fazendo. Porque quantas coisas Deus não fez para mim e para você, quantas promessas Deus não liberou e vai cumprir ainda na minha vida e na sua. Quantas coisas que nós não plantamos, mas nós vamos colher, e já estamos colhendo coisas lindas e maravilhosas. Nós não fizemos nada para o Senhor nos amar tanto quanto Ele já nos ama. Não fizemos nada para merecer a vida eterna.
Eu não estou te cobrando nem trazendo acusação, mas estou lembrando, trazendo à existência a sua memória, as coisas lindas e maravilhosas que o Senhor quer fazer, Ele já fez na minha vida e na sua. Mas agora chegou o tempo de nós fazermos a nossa parte, de nos levantarmos nessa geração. Não vamos esperar a nova geração. Vieram com uma história: pastor, nós estamos preparando a nova. Eu falei: a nova nós já estamos preparando faz muito tempo, mas eu não quero preparar a nova, eu quero ser esta geração de agora. A nova vai fazer o papel deles, mas eu quero fazer o meu papel. Sabe, é triste, uma vez eu fui fazer um culto fúnebre, diga misericórdia, e era um senhor de 72 anos de idade, há muitos anos atrás. E aquilo me fez repensar muitas coisas da minha vida. E estava lá a esposa, desconsolada, e ela chegou em mim e falou: pastor, o senhor pode começar a fazer? Eu falei: posso. Eu faço uma oração. Aí eu falei: pode deixar comigo. Aí eu falei para uma pessoa que estava próxima, falei assim: chama as pessoas para entrar. Estava cheio de gente do lado de fora. E aí essa pessoa veio baixinho no meu ouvido: pastor, já estão todos aqui. Sabe quantas pessoas tinham? Para sepultar uma pessoa de 72 anos de idade? 7 pessoas. Aquelas pessoas que estavam lá fora, aquele monte de gente estava lá fora, era para sepultar uma senhora de 99 anos de idade que fez história na vida de todos aqueles que estavam lá fora. Eu fui até lá para ver, eu fiquei maravilhado. Eu falei: eu quero isso também. Sabe, nós podemos viver uma vida pacata, dissoluta, ou podemos hoje nos levantar com ousadia. Quantas pessoas você tem no WhatsApp que perderam um ente querido para esse bichinho 19? Quantas pessoas você conhece hoje que precisam de uma palavra de consolo, de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de vitória, porque não sabe mais o que fazer? Quantas famílias não perderam o seu pai que sustentava a casa e agora estão desolados porque não tem mais quem sustenta, e precisam de uma palavra de direção para continuar caminhando vivos em fé no Senhor? E cadê aqueles que o Senhor está procurando aqui na terra? Fala a pessoa que está do seu lado assim: é você. É você que Deus está querendo que se levante nesse tempo. Sabe, nós precisamos parar de ficar escondido atrás dos nossos problemas. Precisamos parar de ficar dando desculpa. Porque quando nós precisamos da bênção, ninguém tem desculpa para receber a bênção. Sim ou não? O Senhor vai te dar um carro, aí o carro vem na porta, você fica assim: ah não, hoje eu não vou no culto, pede para alguém receber para mim. É assim que você fica quando é bênção? Alô? Tem uma pessoa que vai te dar um tanto em dinheiro, aí você fala: não, hoje não, pode ser daqui 2 semanas. É assim que você faz com a bênção? Mas aí quando tem que fazer nosso papel com Deus, do ID, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Deus tem que ficar esperando. Sabe, esses dias eu fiz uma célula muito linda, maravilhosa. Deus me deu uma frase: você só vai ter o tempo de Deus, a atenção de Deus, quando Ele tiver a sua atenção. Você só vai ter tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você. Sabe, é muito interessante isso. Nós olharmos essa história e ver aqueles 4 leprosos sendo usados, quando tinha muita gente mais saudável, quando tinha muita gente mais capacitadas para que fosse feito isso. Fala para quem está do seu lado assim: Deus já te capacitou para tudo isso. Segunda coisa que nós precisamos aprender com essa palavra é que aqueles 4 leprosos tiveram ânimo para agir em favor da sustentação das suas vidas. Fala para quem está do seu lado, você sabe o que é ânimo? Ânimo é diferente de disposição. Ânimo é o sinônimo de alegria, de você contagiar quem está do seu lado. Porque eu uma vez fui numa igreja e cheguei lá e eu falei: meu Deus, eu estou num velório ou eu estou num culto do Deus vivo, altíssimo e poderoso? Sabe, as pessoas entram aqui e ela quer saber, porque nós temos que ser diferente do que está lá fora.
Lá fora tem pessoas que dão alimento, sim ou não? Tem muita gente generosa que não é do Senhor. Lá fora tem pessoas que não são do Senhor, que estão abraçando, sim ou não? Sim, estão abraçando, estão ajudando. E nós estamos fazendo o quê? Que temos tudo. Alô? Nós precisamos deixar nosso egoísmo de lado. Sabe o que é egoísmo? É o ema, cada um com... É fechar a porta da minha casa e achar que o meu problema é maior que o problema dos outros. Sabe quando nós fazemos isso, nós paramos o mover de Deus na nossa vida. A unção vai embora por enquanto. E nós precisamos ativar isso que está dentro de nós. Deus te chamou para algo glorioso. Deus te chamou para algo muito maior. Porque que aqueles 4 leprosos tiveram ânimo para agir? Porque eles estavam vivendo o quê? Tempos desafiadores. Em tempos de crise existe grande possibilidade. Olha que interessante, enquanto muitos choram, outros vêem a oportunidade de vender lenços. Enquanto chove, outros vêem a oportunidade de vender guarda-chuvas. Sabe, enquanto tem um monte de buraco na rua, que você vai lá e quebra as peças do seu carro, é uma grande oportunidade para o mecânico ganhar dinheiro. Sabe, nós temos que olhar as oportunidades que estão acontecendo ao nosso redor. Pastor, mas presencial o povo não quer, faz chamada de vídeo. Eu estou ganhando tanta gente para Jesus, não estou nem sabendo de onde está vindo. Diga glória a Deus. Mas não sou eu apenas me levantei como aqueles 4 leprosos, com ousadia, com confiança na graça. Eu só faço um áudio de 6 minutos, às vezes 7, quando eu dou uma escapadinha um pouquinho mais, quando eu me empolgo um pouquinho na oração. Às vezes eu mesmo tenho que dar uma freada, puxar o freio de mão, porque senão vão uns 17, 20 minutos de oração ali. Mas aqueles 6, 7 minutos, eu tenho recebido todos os dias testemunho do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Todos os dias tem pessoa, pastor, inclui mais um aí na sua lista para mandar, porque está sendo bênção para mim. Aí esses dias o irmão falou assim, pastor, estou mandando para o irmão, que ele está maravilhado com as suas palavras. Eu falei, minha não, filha de Deus, eu só sou uma voz que clama no deserto, só é a minha voz emprestada, mas tudo que acontece ali é o Senhor fazendo, sou instrumento do Senhor. Sabe, há muitas coisas, pastor, não gosta de fazer live, não faz live, faz outra coisa. Mas não fique parado, porque ficar parado já é uma decisão. O tempo está passando, meus irmãos. O bichinho 19 vai morrer logo logo. Já está morrendo, já está com os dias dele contados. E o mover de Deus virá. E Ele está esperando eu e você estar preparado para que nós possamos ser carregadores desse mover. Quantos aqui querem viver isso em nome de Jesus? Sabe, usa a sua criatividade. Todos nós estamos nos reinventando. As empresas tiveram que se reinventar com o home, o home office. Tiveram que se reinventar. Agora nem querem mais tirar o home office, porque fica mais barato manter o funcionário fora da empresa do que dentro da empresa. Eles descobriram agora, estão economizando muito dinheiro, com alimentação, com transporte, com um monte de coisa. E nós como igreja precisamos nos reinventar. Sabe, tem células, casas desesperadas para que você vá lá e faça célula lá dentro. Tem pessoas orando, Deus manda um anjo aqui na minha porta para me trazer uma palavra de consolo dos céus. Mas a Bíblia diz que aqueles leprosos, embora estavam debaixo de um dilema, se ficar, morreremos, mas se for, pode ser que sim, pode ser que não, mas é quase sim, mas vamos tentar. A Bíblia diz que eles foram animados. Sabe, quando você convidar alguém para vir para a igreja, convida animado, faz aquela cara de quem ganhou R$1 milhão há 1 minuto atrás, sabe, aquela alegria extasiante. Fala, Deus tem uma palavra de esperança ao seu coração. Ainda que a morte seja o diagnóstico, a vida de Deus pode fluir em você. Sabe, é isso que faz a diferença. Mas tem muita gente que deixa a preguiça, o esgotamento, a fraqueza física vir sobre a vida deles. E quando você deixa isso acontecer, o resultado é paralisia.
você fica parado. O dia passou, a semana passou, o mês passou, o ano passou e você não ganhou ninguém para Jesus. É frustrante demais quando você olha para trás. Mas quando você tem esperança e se levanta, através de uma palavra dessa, seja ativado no seu espírito, você vê que você ainda vai ganhar milhares e milhares de pessoas para o Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Sabe, nós não podemos nos intimidar diante dos desafios da vida. Agora está sendo bichinho 19, amanhã vai ser outra coisa. Esse mundo aqui é falido. O mundo não vai mudar. O que nós precisamos mudar é as pessoas, é resgatar as pessoas para o reino da luz do Senhor Jesus. Porque se as pessoas não forem salvas, elas vão para o inferno. Diga para quem está do seu ladinho aí: se as pessoas que você ama não receberem a salvação em Cristo, elas vão para o inferno. Sabe, essa palavra veio para tirar a mim e você da zona de conforto. Você tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e sobram 8 horas para você viver num dia de 24 horas. Aí você faz vezes 7 dias da semana, você tem 56 horas por semana para viver algo maravilhoso com Deus. Mas o que nós estamos fazendo com essas horas? É essa pergunta que nós temos que nos fazer. Ou nós estamos vivendo coisas importantes, ou nós estamos vendo coisas que não são importantes para a nossa vida. Porque o tempo vai passando. Sim ou não? Fala para quem está do seu lado assim: o tempo está passando. No meu caso, de alguns, o cabelo branco já chegou. Daqui 3 anos eu faço 5.0. Diga aleluia. Então não temos mais tempo para perder, precisamos avançar. Fala para quem está do seu lado assim: nós vamos começar a avançar a partir de hoje. Sabe, nós não podemos permitir que a dificuldade apague a alegria do Senhor em nós. Todo dia você vai ter luta. O Senhor Jesus falou: neste mundo terás, mas tem de bom, porque eu venci, você também vai vencer, Ele disse. E nós estamos vencendo todos os dias. Não podemos perder a esperança no nosso coração. Sabe, Deus vai trazer o livramento. Fala para quem está falando assim: o seu livramento está chegando. Está mais perto que você pensa. Fique na posição, não saia da posição. Terceira coisa que precisamos aprender nessa palavra, nesse segredo que levou aqueles 4 leprosos a ter a sua vida transformada, é que ele tiver esperança para crer em dias melhores. Você é do tipo que acorda mal-humorado, ou do tipo que acorda: esse dia vai ser melhor que o outro? Ou você vai dormir triste porque não aconteceu muita coisa boa naquele dia? Ou você é daqueles que dorme pensando assim: não, hoje não foi bom, mas amanhã vai ser um dia melhor que hoje? Sabe, porque essa é a perspectiva do coração que nós temos que ter. Essa é a perspectiva que nós temos que andar debaixo dessa esperança, que amanhã será melhor do que foi ontem, que depois de amanhã será melhor do que foi hoje. Sabe, nós vamos dar essa perspectiva, porque o bichinho 19 tentou também me pegar nessa questão de ânimo, enfim. Mas eu falei: não, esse ano aqui vai ser um ano melhor do que o ano passado. E o ano passado foi um ano muito bom. Pastor, só ficou em coma, agora enlouqueceu. Ficou em coma 11 dias, quase morreu. E ainda fala que o ano passado foi bom. Foi maravilhoso, estou vivo. Fala para quem está do seu lado assim: esse ano ele já é melhor do que o ano passado no só ver. Sabe, nós precisamos viver debaixo dessa esperança. Precisamos ter alegria, expectativa no futuro. Porque o diabo veio para fazer o quê? Veio para roubar seus sonhos, sim ou não? Tem gente em nosso meio que não sonha mais. E aí, que você pensa no seu futuro? Perguntei esses dias para uma pessoa. E aí, qual é a perspectiva do seu futuro? Ah, pastor, nem sei. Não é possível. Ou nós não estamos servindo o mesmo Deus? Se eu não tenho a perspectiva que dias melhores virão no Senhor, o que eu estou vivendo? Se eu não tenho perspectiva que minha vida pode mudar da noite para o dia, o que eu estou vivendo? Se eu não tenho perspectiva que a minha saúde pode mudar da noite para o dia, o que eu estou servindo?
se eu não tenho certeza e convicção que ainda que meu corpo, essa matéria natural morra, o meu espírito e minha alma são eternos e vou viver na eternidade, e eu já sou um ser eterno, eu estou vivendo o que aqui? Alô? Fala para quem está do seu lado, fala, você é eterno, você não vai morrer nunca. Sabe, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que aqueles 4 leprosos não tinham mais nada a perder. O que você tem para perder? Cutuca quem está do seu ladinho e fala assim, alô, o que você tem para perder? Talvez não tinha mais nada, e se a gente ficar aqui na cidade, não vamos morrer de fome. Se nós formos, podemos também ser mortos, eles vão nos matar lá, mas pode ser também que eles não nos matem. A gente se rende e fica comendo, dormindo, bebendo. Sabe, nós precisamos mudar a nossa perspectiva da nossa vida. Precisamos parar de ficar pensando em bens, em posição, em status. Algo que vão pensar de mim, pode ter certeza que já pensam. Fique tranquilinho. Às vezes você fica assim preocupado com o que já vão pensar, mas já estão pensando. Eu nem penso mais, irmão, do que vão pensar de mim. Eu estou igual aquela música, eu não quero nem saber o que vão pensar de mim, eu só quero Deus. Tem gente que fala que eu sou doido. Esse dia eu vi de uma irmã, fui fazer um casamento sábado, ela falou assim, pastor, já falei para todo mundo, o senhor é meio doidão da cabeça. Eu falei, meu Deus do céu. Sem o ser, quer dizer, eu acho que eu não sou. Já ficam falando, então é melhor que eu seja mesmo para Jesus. Então fala a pessoa que está só assim, pare de se apegar às coisas materiais. Sabe, precisamos nos desprender disso. Precisamos olhar mais para dias melhores. Precisamos olhar mais para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe, precisamos romper com o comodismo, com a preguiça, com a falta de interesse. Precisamos ter mais coragem e precisamos nos aventurar com o Senhor, porque andar com o Senhor é uma aventura, e eu amo aventura. Eu sou um aventureiro. Eu falo para minha esposa, ela fala, amor, pelo amor de Deus, não vai aprontar mais. Eu falei, amor, vem comigo, é viver debaixo de aventura, porque eu estou com o aventureiro que é o Senhor Jesus. Nós vamos passar muita aventura juntos. E por isso que eu, quando prego para casais, e eu falo que cada dia que passa meu casamento está mais gostoso. É verdade. Porque não tem como você viver casado e ter Jesus como centro do seu casamento e ter um casamento monótono, pacato, sem nada, sem vida. Ai, era melhor quando a gente namorava. Não era nada. É que perderam a essência, que é Cristo. Porque quando você vive o casamento com Cristo, o que acontece? É uma aventura atrás da outra. É algo maravilhoso. Não tem monotonia. Uma hora você corre para cá, outra hora corre para lá, outra hora faz isso, outra faz aquilo. Uma hora chora, uma hora fica triste porque o outro está doente. Você se compadece dele e chora junto também. Outra hora você vê a bênção chegando na vida do outro, você vai lá e comemora junto. Então é um monte de emoções. Mas é mais vitória do que derrota. Porque viver com Cristo é viver debaixo de vitória. Sabe, você é um vitorioso em Cristo Jesus. Fala para quem está do seu lado assim, você é um vitorioso em Cristo Jesus. Sabe como eu vejo o que está acontecendo hoje no mundo? Eu vejo como uma mola propulsora que vai nos levar a viver ricas experiências que serão divisores de água para a nossa vida. Sabe, muita gente já está vivendo muitas coisas. Porque uma coisa que nós estamos aprendendo, e muito bem, é a viver dentro de casa. Sim ou não? Para quem gostava de ficar saindo, não ter comunhão com as de casa, hoje está aprendendo a ter uma família de verdade. Sabe, tem coisas que vêm para nos ensinar muitas coisas. E nós precisamos usar isso para que a gente possa romper, para que nós possamos avançar e viver coisas maiores. Fala para quem está do seu lado assim, você vai viver coisas maiores do Senhor. E o último segredo daqueles leprosos, eles aproveitaram de forma urgente a oportunidade da vida. A Bíblia diz que no verso 4, no verso 5, que quando eles falaram, olha, se a gente ficar a gente morre, se a gente for, quem sabe vamos nos render e vamos comer, vamos ter comida, eles vão tratar a gente como escravo, mas pelo menos vão ter onde dormir, onde comer. Mas eles fizeram, após falar isso, eles disseram assim,
Vamos, pois, agora. Eles não esperaram o dia de amanhã. Não, amanhã eu pego meu celular, eu mando uma notícia, uma frasezinha de esperança, de boas novas. Não, ele falou, não, o dia é hoje, é agora. Não vamos deixar para amanhã, nós vamos fazer agora. A Bíblia diz que eles levantaram ao anoitecer, não esperaram o dia seguinte para fazer o que tinha que fazer hoje. Fala para quem está do seu lado assim, não espere amanhã para fazer o que você pode fazer hoje. E eu quero desafiar você hoje. Quando acabar esse culto, você chegar na sua casa, o Espírito Santo vai te lembrar de pessoas que precisam de uma palavra de esperança, que precisam de uma palavra de vitória, de consolo, de carinho, de amor, de Deus poderosa. E você vai mandar mensagem para essas pessoas. Pastor, o que eu escrevo? Qualquer coisa. Escreve, quando eu não sei o que escrever, sabe o que eu escrevo? Alguém já te falou hoje? Você é uma bênção. Quando eu não sei o que escrever, eu escrevo, você é uma bênção. Mas você vai chegar na sua casa com o coração aberto, o Espírito do Senhor vai falar grandemente ao seu coração. O que escrever a cada pessoa que Ele vai te usar. E marca uma visita, marca para a gente fazer célula. Se quiser célula online, faz célula online. Pastor, mas eu não sei a Bíblia, como é que eu vou fazer célula? Aqueles leprosos não tinham perspectiva de nada, e eles foram e anunciaram coisas grandiosas que mudou a história de uma cidade. Sabe, para de ficar se questionando. Eu não sei, eu não consigo, eu não isso, eu não tiro não, posso sim. Sabe, sim, eu vou, sim, sou obediente. Sim, Deus vai falar comigo. Sim, eu vou ter vitória. Sim, as coisas vão mudar. Sim, o dia amanhã vai ser melhor que o outro que foi hoje. Sim, esse ano está sendo o melhor ano da minha vida. Sim, eu vou viver coisas maiores. Sim, as promessas de Deus vão vir sobre a minha vida e eu vou desfrutar dela. Fala para quem está só assim, tiro não, bota o sim. Sabe, não podemos perder mais tempo. A hora, a oportunidade é agora. Deus está nos chamando hoje. Pastor, estou esperando o tempo, o dia certo. Então eu sou um profeta do Senhor que veio dizer para você que o dia certo é hoje. Sabe quando fala assim o dia D? Então o dia D é hoje. Hoje é o dia de nós levarmos as boas novas a quem está precisando. Eu estou sem celular, diga glória a Deus. Às vezes eu fico meio perdido, sair de casa sem celular assim, parece que está faltando alguma coisa, né? Mas eu chego em casa, ainda pego meu notebook, ainda consegui logar o meu WhatsApp no notebook, e ainda fico lá. Está certo que no celular levaria 10 minutos, mas lá levo 1 hora para fazer alguma coisa. Mas com muita paciência, com muita alegria, com muito ânimo, eu mando mensagem para as pessoas. Sabe, eu não conseguiria mandar o devocional nesses dias, mas vocês estão recebendo o devocional, sim ou não? Vocês não têm noção quantas horas estou gastando para que esse devocional chegue até os irmãos. Mas eu não vou perder a minha esperança, porque o meu celular novo já está chegando. Diga glória a Deus. E eu estou convicto disso. Hoje até estou com a da minha filha aqui, ó, coloridinho, bonitinho, cheio de glitter aqui. Papai, vai com o meu para você não voltar sem, é perigoso. Falei, amém, filha, glória a Deus. Você vai ganhar um novo também em nome de Jesus. Mas qual é o dia de nós levarmos as boas novas? É hoje. Qual é o dia de nós levarmos uma palavra de esperança de Deus? Uma palavra de vitória. Uma palavra que vai ser divisor de águas na vida daquela pessoa, a tal ponto dela falar assim, Cida, eu estava pensando em me matar, mas essa palavra me trouxe vida, novamente vida de Deus. Sabe, um prazer de você ouvir essa coisa, que você foi usado, que você está sendo instrumento, que Deus ainda acredita em nós, que Ele podia fazer tudo por Ele mesmo, sim ou não? Mas Ele nos ama tanto, que Ele investe em nós e quer nos usar. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias.